E aí galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Espero que vocês possam estar aí estudando. Lembrando que vocês têm que entregar o resumo do nosso documentário falando sobre Nelson Mandela hoje, tá bom? Vou estar esperando lá no nosso grupo, beleza? E hoje também, né, eu vou dar continuidade justamente ao nosso tema falando sobre esse processo de descolonização da África, tá certo? Então, galera, depois do que a gente viu na aula passada, né, a ação dos movimentos e a formação dos movimentos pan-africanismo e do movimento negritude, né, a partir desse momento vai começar na África um processo muito interessante, muito importante, né, para que esses países africanos pudessem adquirir a sua independência diante da colonização europeia que durava até então esse período, tá certo? Então, galera, em 1950, tá bom, vai começar a primeira manifestação e o primeiro processo de luta armada, né, contra a colonização europeia no continente africano. É quando o Quênia, tá bom, resolve se manifestar e lutar contra o processo de dominação inglesa. Tá bom? O Quênia, que era uma colônia britânica, né, a partir de 1950, passa, né, a reivindicar a sua independência diante dos ingleses, tá bom? Não ficou só por aí, tá certo? Tanto a Tunísia, tá bom, como a Argélia e o Marrocos também passaram a lutar pela sua autonomia diante da colonização francesa. É bom lembrar, galera, né, que o continente africano ele estava extremamente dividido, né, após a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Em 1950, 1960, né? Você vai ter aí a famosa Guerra Fria. E aí os países europeus resolvem, né, na famosa partilha da África, dividir a África em pedaços e cada país ficar com um pouco dela, tá bom? Então, França, Portugal, Alemanha, Holanda, né? Esses países, eles adquiriram um pouquinho de cada país lá do continente africano, né? E é a partir também de 1950 que começa todo esse processo de luta, beleza? Então vamos lá, galera. Cabo Verde, Angola, tá bom? Guiné-Bissau, né? São Tomé do Príncipe e Moçambique também adquiriram a sua independência diante da colonização portuguesa. Porém, é interessante lembrar que esses países, tá certo? Só adquiriu a sua independência por último, né? Porque teve todo um processo de luta. Aí Portugal não foi tranquilo, né? Como eu tô falando para vocês. A partir de 1950 começa de fato um processo armado, né? Os países se manifestando de forma armada, de luta, tá bom? Então, galera, é bom também, né, ressaltar que alguns países conseguiram a sua independência através de um acordo, né, que foi o caso da Nigéria, tá bom? Que era uma colônia britânica, tá bom? E aí, e outros países, né? É bom lembrar vocês que a Argélia, galera, né, nesse mesmo período aí, né, começou também o seu conflito diante da colonização francesa, né, e essa guerra de independência da Argélia, né, de adquirir a sua autonomia diante dos franceses, ela durou aproximadamente 8 anos, assim também como a guerra do Quênia, né, para se tornar independente diante da colonização britânica, durou aproximadamente 8 anos. Galera, as colônias portuguesas, né, que foram mencionadas aí por mim no início, elas também lutaram através da via da arma, né, da violência, porém elas só irão conseguir, né, a sua independência por último, né, porque os Estados Unidos vai fazer uma pressão em cima de Portugal, tá bom? Para que essas colônias pudessem ser aí independentes, tá bom, galerinha? Então, outra coisa também que vai causar uma indignação muito grande na sociedade africana é justamente a partilha da África, né? Realizada pelos europeus no século XIX, tá bom? Essa partilha, galera, da África vai causar, de fato, uma desestruturação total, né? Tanto na questão social, tanto na questão econômica, cultural e política na vida do continente africano, né? Muitas das vezes a gente se pergunta hoje, né, por que o continente africano passa por tanta necessidade hoje, né? Alguns países são tão pobres. É bom atrelar, né, essa culpa justamente a esse processo do imperialismo europeu no continente africano, né? Porque quando eles
montam essa partilha, né, quando eles resolvem dividir o continente africano, né, eles vão causar uma série de desestruturação, né, deixando aí o continente africano, né, em uma condição miserável, né, galera? Até porque eles juntaram todo mundo, juntaram várias etnias, e assim, quando acaba esse processo de colonização, você vai ter guerras e guerras civis dentro dos países africanos, beleza? Então, galera, em 1945, tá bom? Num 5º Congresso Pan-Africano, o ganês Kouner Nkrumah, né, incitou os congressistas com a fala: a África para os africanos, tá bom? Nesse congresso questionaram justamente essa questão da partilha da África, tá bom? E foi nesse congresso que surgiram 2 grupos, né? Os minimalistas, que defendiam as fronteiras atuais, né, da partilha da África, e os maximalistas, tá bom? Que lutavam justamente pela unificação do continente africano, né? Eles não aceitavam esse processo aí de colonização dos países europeus no continente africano. É bom lembrar também, galera, que a partir de 1963 foi formado aí o que a gente chama da Organização, tá bom, da Unidade Africana, OUA, tá bom? Cuja finalidade era garantir a formação dos Estados Nacionais franceses, dos Estados Nacionais africanos, né? O que na prática vai enfraquecer o movimento pan-africanista, né? Que fazendo com que esse movimento pan-africanista chegasse ao fim, tá bom? Muitos países, galera, após a independência, é o que eu falei para vocês, né? Muitos países mesmo, após esse processo de independência, passa a ter entre eles verdadeiras guerras civis, tá bom? Luta interna entre eles. Por quê? Porque eles ainda não estavam preparados para se tornar, né, países independentes, tá bom? Outra coisa também que vai desculpa aí, galera, que vai aumentar esse nível de guerra civil, nessa rivalidade toda, né, dentro desses países africanos, é justamente a Guerra Fria, né? O mundo nesse período que estava dividido entre Estados Unidos, né, e União Soviética, beleza? Galera, e aí a República do Congo, a Nigéria, né, a Argélia, a Uganda e Gana e diversos outros países, né, vão ter a partir desse momento governos ditatoriais, tá bom, né, que duraram todo esse processo aí da década de 60, galera. Os conflitos vão resultar em violência, massacre, né, muito sofrimento da população africana. Mesmo assim, né, alguns países nunca se recuperaram desses conflitos, né? Até hoje alguns países enfrentam sérios problemas. A gente pode destacar também aí a Nigéria, né, um grupo terrorista conhecido como Boko Haram, né, que domina lá as ações dentro da Nigéria, tá bom? Então, galera, com isso, né, muitos africanos vão deixar de fato o seu país, né, vão sair aí do seu país, e aí você vai ter a famosa diáspora africana, tá bom? Quando muitos africanos vão para o continente americano, para o continente europeu, né, procurando uma saída, né, desses conflitos internos, né, dessas guerras civis que existiram dentro desses países africanos. Muitos países africanos até hoje, né, passam lá também por guerra civil, tá bom, galera? Então, você tem essa saída forçada em pleno século XX e fica conhecido como a diáspora africana, tá bom? Mas é interessante destacar um país em especial, tá bom? Um país que teve um grande líder, né? Um cara que lutou, né, até o fim para que a segregação acabasse, né? Que foi justamente o carinha lá do nosso documentário, na qual vocês ficaram responsáveis de fazer o resumo, né? Que foi Nelson Mandela, galera. Esse cara é símbolo da luta, né, do negro, né, contra essa questão da segregação, contra essa questão do racismo, né? Ele era também acostumado a fazer esse símbolo aqui, né, o punho cerrado para cima, tá bom? Para mostrar a força da população negra, tá bom? Então, galera, a África do Sul deixou de ser uma colônia holandesa a partir de 1910, tá bom? Depois da famosa Guerra dos Boeres, né, aonde a Inglaterra, tá bom, vai conquistar essa região e vai fundar o que a gente chama aí da União Sul-Africana, tá bom? Devido às péssimas condições da população negra, em 1912 foi criado justamente o Congresso Nacional Africano, CNA,
tá bom? Com o objetivo de reivindicar essa igualdade social dentro da África do Sul, tá bom? E aí a independência sul-africana, ela só vai vir a partir de 1931, galera, tá bom? É bom lembrar que nessa época, 75% da população sul-africana era de negros e apenas 25% dessa população era de brancos. E por incrível que pareça, galera, era esses caras que estavam no poder, tá bom? E aí em 1948 a gente vai ter o maior absurdo, um dos maiores absurdos que a humanidade já viu, né? Que é a criação da famosa lei do apartheid, né, ou apartheid, né, que dividia e que montava os lugares aonde o negro podia frequentar e os lugares de branco, tá bom? Então, a população negra, né, ela não podia circular por determinadas áreas, né, era proibida de utilizar os serviços básicos, né, as políticas públicas criadas para essa população era extremamente precária, né, não tinha uma valorização, mesmo essa população sendo a maior parte da população sul-africana, tá bom? Então, em 1959, galera, descontente com a CNA, que era o Congresso Nacional Africano, né? Um grupo vai fundar o Congresso Pan-Africano, o CPA, tá bom? Esse grupo, ele tinha um caráter radical, né? E organizou várias manifestações, né? E várias resistências aos brancos dentro da África do Sul, tá bom? Um ano depois vai surgir uma nova lei, né, que impedia, né, e que dava passe aos negros para que eles pudessem circular, né, por essas áreas. E aí, galera, eles não vão aguentar, né, e vão organizar uma grande manifestação que foi totalmente, né, reprimida de forma violenta, ao ponto de 65 negros serem mortos, né? Essa manifestação ficou conhecida como o Massacre de Sharpeville, tá bom? E aí, galera, dentro desse movimento, você vai ver, vai se destacar um líder, né? Nelson Mandela, tá bom? Ele vai se destacar, ele vai ser preso, né? Ele vai ser condenado à prisão perpétua, tá bom? Por quê? Porque ele era o líder do CNA, né? Desse movimento, e aí ele vai ser preso e condenado. Porém, o processo de democratização da África do Sul vai ganhar destaque, né? E vários países vão aí participar dessa luta, né? Do processo de descolonização da África. Então, em 1989, tá bom? Após a vitória de Frederick Clark, tá bom? Mandela foi solto em 1990. 2 anos depois foi realizado aí um plebiscito que acabou com o apartheid, tá bom? E o Nelson Mandela, né, vai tomar a presidência da África do Sul em 1994 e vai governar a África do Sul até 1999, tá bom? Ele é considerado um dos líderes mais importantes do continente africano, tá bom, galerinha? Então, pessoal, tô esperando aí, né, o resumo, tá bom? E fica para vocês a atividade da página 16, 17, 18 e 19 do módulo, tá bom? Não esqueçam, tá bom, de fazer essas atividades. Vou fazer melhor, deixa eu ver aqui. Façam apenas a página 18 e a página 19, tá bom? A 16 e a 17 a gente responde na nossa aula de segunda-feira. Beleza, galera? Então, nono ano, até mais. Bom final de semana para todos.